acolhemos, né, vocês que participam dessa celebração. Nós estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo comum. Já passamos as festividades, né, de encerramento de ano, início de ano novo, é o tempo do Natal que nós vivemos com intensidade. E agora, até fevereiro, né, até iniciar o tempo de forte também, né, da Quaresma, da Semana Santa, nós temos aí esses domingos que a igreja nos propõe, as meditações, né, que não são menos importantes, e as celebrações eucarísticas, obviamente, né, ainda que nós tenhamos toda a beleza das solenidades, toda Santa Missa, né, é isso, é uma Santa Missa, né, tem a sua importância, né. Então, também as mensagens que o tempo comum nos propõe nos ajudam a caminhar nossa fé. Nós temos hoje os textos, né, que vocês escutaram, o livro do profeta Isaías, né, o Salmo. Nós temos todo o discurso sobre os dons da carta de Paulo aos Coríntios. E eu deixo isso como tarefa para vocês retomarem. Hoje, com um clique na tela, vocês têm acesso a dezenas de homilias, né, que se proporciona, né, então, que nos ajuda a refletir sobre a palavra de Deus, né. E por causa do nosso tempinho, então, a gente tem que fazer alguns recortes. Hoje eu gostaria muito de partilhar com vocês uma reflexão, uma hermenêutica muito específica do Evangelho, né, o Evangelho que nós escutamos, que, aliás, foi o Evangelho que ontem nós partilhamos também num casamento que nós assistimos aqui na Matriz. Então, praticamente é a mesma reflexão, né? Várias pessoas aqui estiveram presentes nessas bodas, porque foi de uma irmã nossa que trabalha na liturgia conosco. Primeiro, a gente, né, nesses 3 pontos que eu vou destacar, o primeiro deles é uma coisa muito, que está aí no texto, né, muito óbvia, um enunciado muito claro, mas que nos ajuda, né, a aprofundar um pouquinho na nossa relação com Deus. É um contexto de festa, é interessante, porque o livro o Evangelho de João é um dos evangelhos conhecido como o Evangelho da vida por excelência, né? Apesar de ter toda a narrativa da paixão muito concentrada, né, e a gente vê isso na Semana Santa, é uma dos apelidos teológicos que ele leva, porque ele tem um discurso muito visceral sobre a vida, né? Eu vim para que todos tenham vida, né, e vida em abundância, não é isso? Na casa do meu pai tem muitas moradas, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E o primeiro milagre de Jesus, diferente dos outros evangelhos, não é um milagre de cura, não é um milagre relacionado ao exorcismo, é um milagre que acontece numa festa, por intercessão de Nossa Senhora. Então, é muito diferente. Vocês pegam os textos do Evangelho, vocês, né? Às vezes a gente não conecta, né? Porque a gente acaba pensando que isso são detalhes. Mas não, isso nos dá já a chave para ler o Evangelho de João. É um milagre que acontece numa festa, e numa festa que Jesus não entra porque penetra. Ele estava ali porque ele foi convidado, não é? Isso é muito importante, né? Jesus está ali porque ele foi convidado para uma festa. E essa afirmação, ela já deveria tocar o nosso coração, porque a pergunta direta é: para quê e em que ocasiões nós convidamos Jesus para a nossa vida? Que nós o convidamos para estar conosco no leito dos hospitais, não é isso? Acolhendo as pessoas que estão sofrendo com as enchentes. Isso é óbvio e todo mundo faz. Mas isso também pode denunciar a nossa relação com Deus, uma relação que está muito mais para um amuleto, né, e uma relação que está muito mais conectada com um Deus que é muleta, ou que é um amuleto, né, que seria uma espécie de paganismo no nosso meio, do que um Deus que se faz presente na nossa vida em todas as ocasiões. Por isso, essa primeira parte, esse primeiro ponto do Evangelho, que nos faz perguntar para que convidamos Jesus, ou para quais ocasiões Jesus, né, é convidado na nossa vida, é importante para a gente. Ele estava ali porque ele foi convidado, né? De uma forma mais popular, a gente poderia perguntar, né, você convida Jesus para a festa, ou para as festas, né, da sua história de vida? O Senhor está presente o tempo todo, mas você faz um esforço para perceber essa presença, e mais, né, mais do que fazer o esforço para perceber essa presença, faz essa súplica, essa oração e este convite: Senhor, venha comigo para a festa, né? E
e quando a gente fala da festa, a gente está falando de festa, né? De todos os tipos de festa. Onde Deus não pode estar presente é porque tem alguma coisa errada. Se você não convida Jesus para a festa, deve ser que você vai aprontar na festa, né? Não tem que ter vergonha de convidar Jesus para a festa, né? E mais, né? Saber que essa característica, mais que característica, né? Essa narrativa que fala de um Deus onipresente, ela para nós é um dogma de fé. Deus está presente, às vezes distante, olhando para você, mesmo que você não o convide. Ele só não entra na sua casa chutando a porta, porque não é um Deus que violenta a nossa intimidade, nos criou na liberdade, mas está presente, né? E espera o seu convite, de porta em porta, desejo entrar, se alguém, né, me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. O primeiro ponto é este. O Senhor tem sido presente na sua vida em todas as ocasiões, ou você deixa Deus de lado quando você vai para alguns ambientes, né? Isso já denuncia muita coisa na nossa vida e já de alguma forma, nos coloca nessa perspectiva de pensar qual é a minha relação com Deus e se essa relação é visceral, ou seja, uma relação que está aqui, né, arraigada em mim, ou se é uma relação casual. Ele é um amuleto. Quando eu preciso, eu o convoco. Como ele não faz falta na minha festa, eu não o convido. Isso é uma pergunta, né, uma colocação um pouco forte, mas eu acho que vale a pena. Segundo ponto, se Deus está presente na nossa vida, a nossa vida é uma festa. E quando a gente olha para o Evangelho das Bodas de Canaã, tem uma ameaça, né? A ameaça é denunciada pela mãe de Jesus, que é: meu filho, a festa vai acabar. E tem todo um contexto, né, histórico, cultural, que eu não vou entrar nisso aqui, que não vale a pena agora, mas é uma ameaça, eles não têm mais vinho, significa a festa vai acabar. E é como se Jesus dissesse: calma, eu estou aqui, e se eu estou aqui, a festa não vai acabar, porque eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E não vou transformar 5 litros não, são 3 barris de 100 litros. Então a gente já vai percebendo nesses detalhes bonitos do Evangelho de São João, que é o Evangelho da vida. Vida em abundância, vinho em abundância. Essa transformação acontece quando o Senhor está presente na nossa vida. É um Senhor que quer vida em abundância. Então a sua festa não vai acabar. Se o Senhor está presente, a sua festa não vai acabar. E nesse segundo ponto ainda tem essa beleza do significado da transformação de água em vinho, que a gente já sabe, né, pelas as reflexões que nós ouvimos, o significado bonito do vinho como alegria, mas ainda tem uma segunda significação que eu gosto muito dela, né, e para entrar um pouquinho nisso, eu gosto de retomar aquele conceito clássico, né, da água que a gente aprende lá no ensino básico, né, nem é fundamental, no ensino básico, né, quando a tia pergunta para a gente o que é água, e a gente tinha que decorar que é um líquido incolor, inodor e, em teoria, sem sabor, né? Que agora inventaram água com sabor, que a gente chama de suco, né? Mas fala água com sabor, tudo bem. Então essa é a definição: sem cor, sem sabor e sem cheiro. E tem um significado muito bonito, porque a transformação da água em vinho mostra para nós a potência e a força de Deus em transformar aquilo que não tem cheiro em algo que cheira bem, aquilo que não tem sabor em algo saboroso, e aquilo que não tem cor em algo colorido. Isso é uma das significações possíveis da transformação da água em vinho. Deus é capaz de transformar aquilo que não tem sabor em algo que tem sabor, aquilo que não tem cor em algo colorido, e aquilo que não tem cheiro em algo cheiroso, né? A gente não fala muito do cheiro na liturgia, mas o perfume dos santos óleos da Quinta-feira Santa, né? do óleo de crisma, que tem a essência de mirra, relembra para a gente, né? Na liturgia batismal: receba aqui o perfume de Cristo. Uma das significações, né? O perfume tem uma força muito grande nas Sagradas Escrituras. Se o Senhor está presente na sua vida, aquilo que não tem sabor ganha sabor, aquilo que não tem cor fica colorido, e aquilo que não cheira tão mal passa a ter um bom odor, que é o bom odor de Cristo. Isso é muito interessante, muito bonito, né? Essa perspectiva. Se Ele está presente, a festa é abundância, e a sua vida não é uma vida descolorida, não é uma vida insonsa, e não é uma vida que cheira mal. Terceiro ponto, para a gente terminar a homilia:
todos eles são importantes, mas este eu penso que é muito significativo para a nossa história e para a nossa vida prática, né? Aí é a dimensão da praxis mesmo, né? Que é o elogio que o mestre Sala faz ao noivo. O elogio que o mestre Sala faz ao noivo é um elogio muito objetivo, e a gente poderia traduzi-lo assim no nosso mineirês, né? Na nossa linguagem cotidiana, da seguinte forma: rapaz, por aí afora, quando você é convidado para uma festa, você chega, se supõe que você chega são, você se preparou para aquela festa, não bebeu e não comeu nada em casa, por mais que alguns, falam, coma algo em casa, não, você tá preparado para a festa, então você sabe bem se a bebida que eles te servem é boa ou ruim. Então o dono da festa, obviamente, serve o vinho melhor. E quando você está para lá de Bagdá, ou seja, não está sabendo mais o que está bebendo, eles servem a bebida que não é tão boa e você nem vai perceber. E o elogio é: eles fazem isso por aí, mas você não. Você guardou o vinho bom até agora. E esse elogio que o mestre Sala faz ao noivo é um elogio que também significa muito para nós neste contexto do Evangelho, que é a qualidade, ou o desafio de manter a qualidade do nosso serviço em todas as dimensões. Aqui é um contexto de bodas, né? E nós falamos ontem um pouquinho para o casal que estava aqui realizando o sacramento, que no contexto do matrimônio, né, é bem direto isso, né? Que é manter o serviço de qualidade significa o desafio de manter, né, o calor do carinho inicial, da atenção inicial, do início ao fim do relacionamento. Mas isso também se aplica a outras condições da nossa vida e a outras relações, né? No caso dos casais, os primeiros anos muito apaixonados, né? O casamento muito bem preparado, se gasta horrores naquilo, às vezes, né? Umas coisas que são até um pouco exageradas, perdão pela palavra, mas é percepção, tudo bem, né? E tudo muito bonito. Passa 10 anos, a qualidade do serviço vai caindo mesmo, em todos os sentidos. E aí, ao invés de transformar água em vinho, o vinho se transforma em água. Parece que vão colocando água no vinho, e aquilo vai ficando meio raleado, e a relação vai literalmente para o ralo. E aí não tem casa que se sustenta, quando o serviço que você oferece fora é melhor do que aquele que você oferece dentro. Quando as pessoas que não vivem com você diariamente têm mais atenção, mais carinho e recebem mais privilégio do que a pessoa que você escolheu para ser sua companheira ou seu companheiro. Não tem casa que se sustenta. O desafio de manter, né, falando de uma forma meio grossa, né, esse serviço, a qualidade do serviço até o fim, é o desafio que o Evangelho nos coloca hoje em todas as esferas. Também na relação familiar, quando a gente pensa nos pais, né, e nas mães aí, a gente brincava, né, quando a criança nasce, é o meu bebê, é o meu príncipe, a minha princesa, não é isso? E até os 11 anos é o meu papai e a minha mamãe é o meu herói. Depois, com as crises, é o velho, é a véia, é o chato, é o aborrecente, e a gente perde. E aquilo que era serviço de qualidade, aquele vinho bom, vai perdendo gosto, a gente vai raleando as relações, vamos colocando água no vinho, e o vinho que era bom se transforma em água, fica sem gosto, literalmente, sem sabor, sem cor e sem cheiro. O ambiente fica inóspito e a tendência nossa é fugir. E por isso pessoas encontram muito mais conforto fora do que dentro. Né? Não é difícil pensar isso, né? Às vezes é dolorido pensar, mas não é difícil pensar. Não tem relação que suporta. Depois dos 30 anos, aí os filhos voltam um pouquinho, percebem que o pai é pai, que a mãe é mãe e vice-versa. Né? É o nosso desafio, isso acontece em todas as relações. Também a amizade, né? O fervor da amizade no início, depois as decepções, e aquela relação vai ficando rala, sem sabor, sem cor. A mesma coisa no serviço, né? Primeiro dia de serviço, o cara tem que chegar às 7 horas, ele chega às 6, e se tiver uma vassoura, ele pega a vassoura e varre direitinho, para o chefe ver que ele é bom de serviço. Depois de 10 anos, os vícios entram e a gente vai atendendo mal. Passa no concurso público? Não, agora você um verdadeiro servidor. Pronto. Perdão aos servidores públicos, não são todos assim, mas nós sabemos que tem muita gente assim. 3 meses de trabalho, já estou concursado, né? Não é verdade? Senta aí, o que você quer mesmo?
não é? Esquecendo que quem paga o salário é aquele que você está atendendo, né? Então, e é assim mesmo. Nós vamos enchendo a nossa vida de vício, o serviço vai caindo a qualidade, e ao invés de servir vinho bom, nós servimos água da pior qualidade ainda, nem água mineral, né? Vamos dizer assim. Também a vida de padre, para terminar, a gente pede oração, né? Por todos nós, porque nas nossas pastorais e na vida espiritual também é assim. E aqui eu gostaria de lembrar uma coisa, eu vou pedir perdão para os jovens para lembrar isso, porque a minha formação toda eu trabalhei com juventude, né? A ordem que eu participei, mas que o carisma está aqui no coração, trabalha com juventude. Quem de vocês nunca participou de um FIGE de 80 jovens, de um EAC de 100 jovens, que as 3 primeiras missas está todo mundo animadaço, e a quarta você precisa ficar ligando para ver se eles vêm? É assim mesmo, ou não é? É o desafio de manter o fervor do início, de oferecer uma relação de qualidade, um serviço de qualidade do início ao fim. Na nossa vida de padre também é assim. Os primeiros anos de ordenação, né, todo aquele fervor, a gente vai cansando, vai ficando aborrecido com algumas coisas, e se a gente não rezar e não tiver o apoio da comunidade, daqui a pouco a gente está, como dizem por aí, sapecando missas, né? Isso é muito triste para a gente, mas na catequese pode acontecer isso. Ixi, tenho que ir para a catequese? Ixi, tenho que ir para a reunião pastoral? Nossa, tem que ficar lá naquele balcão do dízimo? Ixi, tem que servir hoje, né? O desafio é para todos nós, em todas as relações. Eu espero muito que a vida de vocês com Jesus tenha mais cor, mais sabor, e que possa encher o mundo de bom perfume. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.